que a gente vai aumentar o faturamento baseado em dados. E vocês devem estar se perguntando quem é Gabriel Severino para vir falar sobre aumentar o faturamento, né? Então vamos falar um pouco. Então quem é Gabriel Severino? Bom, tenho 30 anos, sou casado com Keila Juliana, que o pastor Rulli mencionou. Sou programador há mais de 7 anos. Fundei a DataJug, uma empresa especializada em análise de dados. Sou formado em Química, apesar de ter formação em Ciência de Dados, eu iniciei minha carreira como químico. E pela paixão pela tecnologia, formei em Ciência de Dados. E por que aumentar o faturamento baseado em dados vai aumentar a empresa de vocês? Bom, o cenário atual de empresas, hoje estatisticamente falamos que 90% das empresas não estudam os dados que ali se contém, sistema ou algo do tipo. E aí eu pergunto para vocês, em que momento está a empresa de vocês? Isso é muito fácil de identificar, se vocês já têm a cultura de utilizar dados ou se vocês apenas vão pela intuição. Então, quando vocês vão pela intuição, vocês vão fazer perguntas ou vão escutar dentro da sua empresa como frases: sempre fizemos assim, alguém fez isso e deu certo, vamos tentar para ver no que vai dar. Esses tipos de perguntas e frases que ocorrem dentro da sua empresa mostram que sua empresa não está preparada ou não está utilizando dados dentro da sua empresa. Isso acaba sendo um problema, porque você começa a trabalhar com achismo e não com os dados. Agora, quando você escuta a frase: o nosso cliente comprou no período X, aumentamos o nosso lucro de X a Y, fizemos tal coisa e tal coisa aumentou o faturamento. Respostas e perguntas baseado em estatística, em números e como foi feito, vocês vão perceber que ali vocês já estão com a cultura de dados dentro da sua empresa. E aí eu vim apresentar para vocês o método CSA. E o que é o método CSA? O método CSA, ele é 3 pilares, onde é coletar as informações, sistematizar e analisar os dados. Vocês aplicando esses 3 métodos dentro da sua empresa, devagarinho vocês vão conseguir aumentar o faturamento e vocês vão perceber o crescimento, a evolução. É um método desenvolvido pela DataJug, implementamos e instruímos como é que utiliza dentro da sua empresa. Eu vou passar brevemente um pouco dentro de cada desses pilares para vocês entenderem como é que funciona esse método. Bom, vamos entrar sobre o método coletar. E o que é o método coletar, né? O que acontece, na verdade, quando você não coleta essas informações? Então, coletar as informações vai te trazer benefícios, mas e se você não coleta ela? O que acontece? Bom, eu não sei quem é empresário de uma única pessoa, o eu empresário, o MEI, né? Ele depende muito de si mesmo para a empresa executar. E aí você vai crescendo, e aí você vai perceber que, ainda que cresceu, você ainda vai depender que você tome as decisões. Você não consegue delegar, você não consegue passar para outra pessoa. Mas por que isso ocorre? Primeiro que a pessoa não tem um dado ali para entender como é que ela vai responder aquilo. Pô, se aconteceu isso, como é que eu vou resolver? Não tem informações o suficiente para ela conseguir fazer. Quando você começa a coletar, eu fiz isso para resolver tal problema e registra isso, uma outra pessoa vai ter uma facilidade de ler aquilo lá e vai estar pronto para ela poder executar dentro da empresa dela também, dentro da sua empresa, só que com o jeito dela ali para poder entregar a solução. Você vai ter, se você não coleta os dados, uma empresa totalmente desorganizada. E o que é a desorganização? Você não vai entender quem são os seus clientes, qual que é o seu público específico, você vai gastar com marketing muito mais do que deveria, você vai gastar muito mais tempo porque você não sabe onde está determinadas coisas.
Por exemplo, um estoque. Se você não organiza e tem as informações onde estão cada coisa em cada estoque, toda vez que você precisar de alguma coisa, você vai ter que caçar lá na bagunça para encontrar aquele objeto. E você vai ter dentro da sua empresa problemas ocultos, que é o que a gente vê onde tem o maior problema dentro das empresas, que até já começaram a coletar dados, mas eles não estão percebendo coisas que estão escondidas. E você só vai perceber essas coisas escondidas quando você começar a coletar essas informações. Então vamos falar de um esporte sobre caiaque. Eu não sei quem conhece, já ouviu falar. O caiaque é um esporte onde você pode fazer sozinho, ou várias pessoas, até 4 pessoas, descendo um rio. E o objetivo é chegar no rio no menor tempo possível. Seja com outras equipes competindo ou sozinho para poder bater o seu recorde de tempo. Então vamos pensar que você sozinho, quando você começou a empresa, você sozinho, você remava e você percorria de 7 a 10 km por hora. E aí você arranjou um sócio, um amigo, um parceiro, um familiar e começou a entender a empresa e começou a remar juntamente contigo. E aí vocês ganharam uma performance de 20%, vocês subiram para 8 a 12 km por hora. Uau! Você já começou a ver crescimento nessa situação. Aí você vai e contrata mais uma pessoa. Você vai subir mais 17%. De 9 a 14 km por hora. Olha a velocidade que vocês estão descendo naquele rio. Só que aí entra um problema oculto. E se você contrata uma pessoa e ela rema ao contrário com você? Você vai perder 43% de eficiência. Olha só. Você sozinho rema de 7 a 10. Você com uma única pessoa, apesar de ter 3 remando no sentido com o rio, mas uma contra, você vai percorrer de 5 a 8 km por hora. Era melhor você estar sozinho. E como é que você vai perceber isso? Porque às vezes é aquele funcionário que já está desanimado, já está cansado, ou tem querendo prejudicar de alguma forma, querendo sair, e você não vai perceber isso. Você só vai perceber isso controlando e identificando por metas, por dados que você coletou ali. Então, quando você começa a coletar os dados, por onde você pode começar para identificar esses problemas e outros que vão estar ali? Primeiro você começa coletando sempre dos clientes. Coletando dados do cliente. O que é os dados do cliente? Aonde ele está, os dados específicos, os dados do CNPJ e vários outros, e começa a armazenar. Os dados do cliente, fora a pesquisa, fora outras coisas que você consegue coletar, vocês conseguem perceber padronizações que vai te auxiliar qual é o seu público ideal, qual é o seu segmento específico, quem você tem melhor performance, quais são as estruturas. Então, quando você começa a coletar os dados do cliente, fica muito mais fácil de você entender quem é que você está procurando. Porque quem não tem um objetivo para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas se vocês entendem o que você já tem hoje, você já consegue direcionar para onde você quer ir. Os dados de venda, e aí vai estar os dados do faturamento, todos os dados da gestão, processo, todas aquelas questões. Os dados financeiros, que é muito importante, onde as contabilidades já entregam para vocês, só que ele entrega aquela lista inteira e eu pergunto, vocês olham aquilo? Balancete, DRE, é complicado, mas é muito importante, é a saúde financeira da empresa de vocês. E se vocês não olham aquilo, às vezes vocês não estão percebendo os gastos que podem estar tirando e esvaziando o caixa de vocês. Os dados operacionais também é extremamente importante, porque é a partir dele que você vai melhorar o seu produto. Porque se você não melhora, o seu cliente vai melhorar, isso eu tenho certeza. E aí você vai ficar para trás. Os dados de marketing, para você identificar para onde ele vai exatamente, porque quando você faz a identificação para onde, qual é o público, e entende quais são os seus principais indicadores do marketing, você consegue direcionar melhor o seu dinheiro, para você não gastar rio de dinheiros com marketing e ter o que a gente chama de CAC,
muito alto. O que é o CAC? É o custo para você adquirir aquele cliente. Quanto é que você está gastando hoje para conseguir um cliente? Às vezes você pode estar reduzindo esse valor. E por último, mas não menos importante, os dados da funcionalidade do seu produto, do seu item, do seu serviço. O que dá para melhorar ali no processo? Porque se você melhora o processo, você faz A, B e C. E começa a testar o A, C e B, você ganha tempo, melhora o produto, melhora a estrutura, você já teve uma economia. E se você tem uma economia ali, o cliente vai sentir também possivelmente uma melhora no produto, vai indicar e vai aumentar ali o seu faturamento. E aí a gente entra no segundo pilar, que é o sistematizar. O que é o sistematizar? É criar processos claros e tarefas, retirar tarefas repetitivas, você automatizar essas tarefas repetitivas. Então, sistematizar não é só colocar um sistema, é você padronizar tudo que está ali. É o processo. Você tem um processo bem definido? Se você não tem um processo definido, cada um vai fazer de um jeito. O colaborador A faz de um jeito, o colaborador faz de outro jeito. Às vezes o colaborador B faz de um jeito que ele acha que é bom. Mas é o melhor? É o mais rápido? É o que entrega a melhor qualidade? Vocês só vão saber se vocês se sentarem ali e desenhar o processo. Ó, segue esse processo aqui. E aí vocês vão ter a documentação. Fica muito mais fácil para vocês treinar, muito mais fácil para você auditar toda aquela estrutura da sua empresa. Comece a automatizar tarefas repetitivas. Então, quando você tem, por exemplo, coleta de dados, por exemplo, você coleta os dados do cliente e vai fazer ali a venda. Aí você tem que colocar todas as informações, coletar tudo de novo os dados do cliente, porque você não está puxando de um lugar, você não está levando, você não tem um banco de dados que uma coisa amarra a outra. Você não tem uma planilha que está tudo controlado ali. E aí você começa a ter várias coisas, fazendo várias coisas repetitivas que estão gastando tempo não só seu, mas do colaborador. E tempo dentro da empresa é dinheiro. Então, se você consegue tirar esses processos repetitivos da sua empresa, você vai conseguir melhorar o processo. E comece a delegar as informações. Você já tem a documentação, você tem um processo definido, você consegue então delegar para o próximo o que você tem que o que ele tem que fazer, porque fica muito mais fácil alguém executar quando se sabe exatamente a instrução do que tem para fazer, do que ele ter que elaborar o que ele tem que fazer. Então, se aquela estrutura já está pronta, ele só executa e você não vai ter ali dor de cabeça nessa questão de fazer de outro jeito ou gasta com produto para fazer de um jeito, aí deu problema no cliente porque o colaborador fez do jeito errado, você gasta trazendo o produto para arrumar, enfim, uma dor de cabeça. E aí, as ferramentas básicas, hoje no mercado tem muitas ferramentas que dá para utilizar para automatizar, para coletar essas informações, para padronizar. Gabriel, é muito complicado criar um processo, eu entendo, mas hoje no mercado tem sistemas, tem jeitos, tem ferramentas que já tem sistema padrão. E se você seguir, você já tem um processo já definido. E aí, depois que você tem um ponto de partida, você começa então a melhorar ele. Então, coloque um sistema, ainda que baratinho, ou então baixe essas planilhas que tem um processo já definido dentro da planilha, onde você vai conseguir estruturar. E aí você inicia dentro da sua empresa. E aí, conforme você vai falar, mas isso aqui não funciona, isso aqui está atrasando o meu processo de entrega. Aí você melhora, você remove, adiciona, você vai fazendo essas adaptações. E aí, quais os sistemas que eu recomendo? Sempre tem um RP dentro da sua empresa. O que é um RP? É um sistema que vai controlar todo o caixa, todo o pedido, todo o processo. Ele vai controlar tudo ali dentro da sua empresa. Então você tem do começo, desde o cadastro do cliente, até a entrega, dependendo até a parte da logística que vai entregar para o cliente. E hoje tem sistemas que tem gratuitos, que você consegue, que tem a mensalidade gratuita, tem processos já definidos também, planilhas que você baixa da internet e você consegue ter ali meio que um RP para você. Um CRM. E o que é um CRM?
é o contato seu, os dados do seu cliente contigo. Então, você sabe quando é o período que o seu cliente sempre compra, aquele segmento que sempre compra? Você consegue saber quando foi a primeira compra que aquele cliente fez com você? Quais os tipos de informações você tem do seu cliente? Isso vai te auxiliar muito, principalmente quando você percebe que cliente A e B compra produto A1 e 2, o outro também pode querer comprar esses mesmos produtos. Um exemplo que acontece muito, quem compra pela internet, é a Amazon faz isso. Quem nunca comprou um mouse e ali sugeriu, compra um teclado aqui também, com os X% de compradores que compram mouse e compram um teclado também. Então, ali ele já faz uma venda que a gente chama de cross-sell, ele vende um combo ali para o cliente. O cliente nem estava querendo aquele produto, mas porque todo mundo já compra e facilita ali, ele também vai querer aqueles conjuntos de produtos para eles também. E as planilhas, as velhas e boas planilhas, os Excels da vida. Coletar informação é extremamente essencial e aí você pode criar, porque vai ter sistemas que vão ser muito caros, principalmente para quem está começando. E aí não vai atender 100% a sua empresa. Mas aí você começa a coletar, então eu vou começar a coletar aqui as informações e vou colocar dentro de uma planilha. E começa a compartilhar ali com seus colaboradores. A partir de agora todo mundo preenche aqui os dados do produto. Todo mundo preenche os dados do cliente. E aí você vai montando uma estrutura. Isso vai começar a desenhar uma sistematização. E aí, a partir daí, vocês vão aperfeiçoando essa estrutura. E vamos entrar no pilar 3. Que aí, depois que coletamos toda a informação, já definimos os processos, onde nós começamos a identificar os padrões e indicadores. Mas o que é analisar os dados? É organizar tudo que você coletou até agora. Então, coletar os dados e deixar guardado, jogado lá, é um amontoado que a gente chama de amontoado de dados ali. Você não vai servir para nada. É um acumulador de digital. Você vai começar a estruturar. Assim como o Lego, como a gente tem aqueles blocos de Lego que as crianças gostam de brincar, imagina que quando você coleta dados, você tem um monte de bloquinho. E ele na caixa não serve de nada. Mas quando você começa a montar, ele vai montar um objeto, alguma coisa. Isso é organizar os seus dados. Vocês vão fazer a mesma coisa com essa estrutura. Vocês vão começar a identificar padrões e tendências. Então vocês vão começar a perceber que todo ano tal cliente compra com você. Por que ele compra nesse período? É algum cliente que ele possivelmente tem que atender? É alguma coisa que ele precisa responder, alguma coisa. Então, vai ter padrões que você vai começar a perceber. Você vai começar a comparar e relacionar uma coisa com a outra. Então, o cliente, exemplo, o cliente do segmento de logística cresceu muito na época da pandemia. Por quê? Ninguém poderia sair mais de casa, todo mundo começou a comprar online, logo as vendas aumentaram. Isso é um relacionamento, você relacionou uma coisa de um aumento de empresas de logística com um determinado fator externo. Você começa a entender esses padrões e esses movimentos do mercado. Você vai começar a gerar indicadores e metas. Lembra daquele colaborador do Caiaque que você não sabia que ele estava remando ao contrário? Como é que você vai identificar? Por metas e indicadores. Você determina até quanto ele tem que vender, quantos processos, quantos clientes ele tem que seguir, e aí vocês vão conseguir mapear isso e conseguem identificar se ele está evoluindo ou se ele está recuando. Você começa a visualizar os seus resultados. Você só vai saber se você está crescendo se você começar a visualizar os dados. Como é que você visualiza hoje? Vendo a conta bancária, o faturamento. Só que aumentar o faturamento quer dizer que está aumentando o lucro também? Às vezes você está aumentando o faturamento, mas está aumentando as despesas também. E o seu lucro está só diminuindo. Então você precisa rever esses resultados. Se você não vê isso, você não vai conseguir identificar. E hoje, 99% das empresas não sabem usar esses dados, principalmente para vender. É comum.
Porque se ele não consegue, se ele não tem a cultura de dados dentro da empresa, como é que ele vai saber como é que ele vai vender? E aí eu vou colocar aqui um exemplo de uma lanchonete, por exemplo. Então temos um gráfico ali de uma lanchonete, das vendas delas, e aí temos os picos onde estão ali os principais altos de venda dela. O que ocorreu nessa época dela? Em janeiro a gente teve o verão e as férias escolares, e aí trouxe movimento para ela. Junho e julho, festas juninas. Dezembro, Natal e Ano Novo. Épocas comemorativas onde ele trouxe alimentos que simbolizam a época ou alguma coisa do tipo, que eles vão ali levar essa estrutura e aumentar e engajar mais pessoas naquele produto. E os movimentos de baixa? Vamos identificar que fevereiro e março volta às aulas, a turma já não está mais, não estão nas ruas, estão cada um no seu compromisso, e setembro, período intermediário sem movimentos fortes. Então, ele pode trabalhar nessas épocas ali que estão em baixas. O que dá para fazer? Uma promoção, alguma coisa que vai melhorar e engajar ali. E como que tudo isso que eu falei até agora vai ajudar a aumentar o faturamento da sua empresa? Primeiro que você vai entender um pouco mais sobre os departamentos da sua empresa. E aí você consegue melhorar os processos. E melhorando os processos, vocês vão crescendo, vocês vão entendendo que ali precisa tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, e vai aperfeiçoando nessa estrutura. Vocês vão entender as situações do mercado, quando está vendendo mais, quando está vendendo menos. Vocês vão conhecer os clientes, que é o grande principal. Se você não entende o que o seu cliente quer, o cliente não quer comprar coisa, ele quer alguma coisa que solucione o problema dele. E se vocês não estão ali para solucionar os problemas dele, para ele não faz sentido. Vocês vão ter dados para que auxiliem você a tomar decisões. Então você percebe que tal coisa acontece, você já antecipa, vou fazer então em fevereiro e março uma promoção para poder aumentar minhas vendas. Se está em alta, eu vou aumentar o preço. Então você consegue movimentar. Se eu tenho alta demanda em tal período, eu vou colocar tantos colaboradores a mais, alguma coisa desse sentido. E você começa a engajar mais a equipe, porque sua equipe vai perceber que você está olhando os dados e está visualizando a performance deles. E automaticamente isso vai fazer com que eles se posicionem melhor, seja melhorando o serviço deles, ou então querendo sair porque para eles não fazem sentido. E aí você vai começar a diminuir os erros. Diminuir os erros, qual que é a vantagem? Produto melhor, qualidade melhor. Você vai ter muito mais para o seu cliente do que apenas um produto padrão. E aí ele começa a fazer indicações para outro e vai gerando uma bola de neve. É tudo um processo. Aos pouquinhos, vocês vão perceber que isso vai aumentando o faturamento da sua empresa. Esse é um case de um cliente que passou com a gente e a gente estruturou os dados dele para poder entender um pouco mais. É uma empresa de logística e ele cresceu 25% dentro de um ano. A gente começou com ele em 2023, em 2024 ele teve um aumento de 25%, mas não só aumentou o faturamento, como ele melhorou o processo operacional. Então ele reduziu ali a performance, colocou mais um setor dentro da empresa dele, que identificou que os clientes estavam precisando, engajou a equipe comercial, porque aí a partir daí a equipe dele tinha uma meta a ser cumprida e todo mundo conseguiu bater as metas estipuladas. Começou a diminuir os erros do sistema, então ele percebia que tal informação não estava sendo preenchida, ele começou a lançar aquelas informações e começou a encaixar certinho. E ajustou os colaboradores e bateu todas as metas estipuladas. E aí ele conseguiu tudo isso, foi um conjunto que levou os 25% de aumento da empresa dele. Aí reduziu os prejuízos. DataJug. A DataJug é uma empresa onde nós fazemos essa análise e ajudamos vocês a entender essa caminhada de como é que faz para entender esses dados, coletar, te damos os primeiros passos. Nós fazemos toda essa estrutura. Então coletamos de todos os sistemas. Gabriel não tem o sistema, não tem planilha, a gente instrui quais as planilhas, como é que tem que ser feito, a gente dá suporte ali para coletar essas informações.
tratamos, limpamos, cuidamos de todos os dados para entregar isso de uma forma visual, de uma forma didática para vocês conseguirem entender essas informações. Entregamos tudo isso em um dashboard, em Power BI. E o que é o dashboard em Power BI? É uma tela, um painel que vai entregar em gráficos todos esses dados, todos esses conjuntos, todos esses relacionamentos para vocês conseguirem mexer e entender ali. Nós temos a política de, quando criamos o dashboard, você tem que bater o olho em 30 segundos responder a sua pergunta. Então hoje, a pergunta que vocês precisam fazer, eu aumentei o faturamento, o meu colaborador está indo bem, vocês estão conseguindo isso de uma forma prática? Vocês precisam coletar essas informações para poder conseguir responder essas perguntas. Entregamos isso uma visão de computador, celulares e tablet e TV corporativa também. Então colocamos ali para identificar em painéis onde a pessoa consegue bater o olho, seja na equipe comercial ou dentro da diretoria. E as soluções que entregamos, desde notificações, inteligências artificiais, que já hoje é uma grande coisa do momento, responder as perguntas, conversar com os seus dados e entender essas informações. E atualizações automáticas. E uma frase que eu gosto sempre de levar comigo em todo lugar é que nós utilizamos o nosso passado para poder melhorar, entender o nosso presente. E essas consequências vão gerar no nosso futuro. Então, vocês, a sua empresa de vocês, estão analisando o passado dela para poder melhorar o futuro? Muito obrigado pela presença de vocês e fica o meu contato e para quem quiser nós estamos disponibilizando 40 dias de teste das nossas ferramentas. É só escanear o QR Code e o meu contato. Muito obrigado. Que legal, gostei muito. Gostei muito da apresentação, principalmente daquela do caiaque. Vocês repararam que bacana aquilo? É exatamente isso que acontece dentro de uma empresa. Quando você tem uma pessoa, duas, três remando para frente. Eu só não sabia que era tanto assim, né? Se você rema sozinho, é melhor do que você ter com três e um voltando ao contrário. Meu Deus, como é difícil. Irmão, se eu puder dar um conselho como amigo, você que tem uma empresa e quer aumentar o teu faturamento, olha, contrate uma empresa para te ajudar a receber todos esses dados. Eu posso te falar que eu administro uma empresa que foi fundada em 1960 pelo meu pai, aí eu sou a segunda geração, mas eu posso dizer que nós começamos a imprimir um crescimento forte na empresa, de aumento de faturamento, e olha, novamente, ele falou um negócio sério, só que eu vou falar por experiência. Aumento de faturamento não quer dizer aumento de lucro. Muito pelo contrário, o primeiro mês que nós aumentamos o faturamento, o lucro foi negativo, nós tivemos um prejuízo. Então, muito cuidado nessa parte de olhar bem a tua parte de custo, porque senão você aumenta o faturamento e perde dinheiro. É melhor você faturar menos e ganhar do que faturar muito e perder. Por isso que é importante, meus irmãos, você contratar uma empresa que te auxilie a colher esses dados. Nós que estamos na frente, a irmã Kika, que eu já tive na empresa dela, uma empresa de tecelagem, né, irmão? É grande, eu fico até assustado a quantidade de pessoas que tem lá. É uma empresa que só começou do zero, né, irmão? E ela cresceu, ela está lá, e ela administra aqui, ali, tal, não sei o quê. Então, precisa reorganizar para poder crescer. Porque senão você não vai conseguir crescer, você só vai ter muito trabalho e pouco resultado. Aí quando você contrata uma empresa para poder auxiliar no teu crescimento, é maravilhoso. Eu contratei uma empresa, irmão, que eu não te conhecia, senão eu teria que contratar. Eu contratei uma empresa, é verdade, e ela me ajudou muito. Eu comecei a aumentar bastante o faturamento, para vocês terem uma ideia. De 2018 para cá, nós aumentamos o faturamento 100%. 100%, aumenta o faturamento, aumenta o número de funcionários, é bênção, é aquilo que nós pregamos. Deus quer multiplicação, Deus não quer que você esconda os teus talentos, é multiplicação, e para isso você tem que contratar empresas que possam te ajudar. Está aqui o nosso irmão Gabriel, eu agradeço muito a tua ajuda. Ele veio aqui, ele fez essa palestra, não cobrou nada da igreja, ele fez por amor a palavra do Senhor, amor pela igreja, e com certeza, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa: o trabalhador é digno do teu salário. Você trabalhou para Deus. Ju, vem aqui na frente que eu quero orar por vocês. Gostaria até de dar uma lembrança para vocês também. Cadê a Carol, minha esposa? Fazer uma lembrancinha
deixar uma lembrancinha para vocês aqui, como um agradecimento, muito obrigado por tudo isso que vocês fizeram aqui. E que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, Juliana, que vocês possam prosperar muito na vida de vocês. E fica aqui uma lembrancinha, por favor, cara. Ô vergonha! Meu irmão, assim, ó, é um chocolate, eu acredito que ela vai ganhar de você. A ideia é essa dele. Muito obrigado, bem, Gabriel. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. E agora vamos dar continuidade aqui, vamos orar pela mesa dos milagres. Queria convidar a nossa pastora Elaine a subir aqui. Irmão José Cendrete, vem cá na frente. Wagner, vem cá. Vamos me ajudar a colocar a mesa lá em cima, o pastor Diogo. Vamos lá, Rui, me ajuda a colocar a mesa aqui. Se coloque de pé, meu irmão. Estenda as tuas mãos em direção ao altar do Senhor. Vamos orar, vamos ungir todos esses objetos. A mesa dos milagres. A tua